Então, bom dia. Espero que todo mundo esteja bem na medida do possível. Meu nome é Leiliane Borges. Eu gostaria de iniciar agradecendo, que eu acho que é uma das coisas essenciais que a gente precisa fazer. Então, eu agradeço a minha orientadora, que me ajudou muito nesse processo, né? Eu agradeço à professora doutora Fernanda Silva Borges, que se dispôs a estar aqui nesse momento, né? Está compondo essa banca hoje como examinadora. Eu agradeço a vocês duas pela leitura atenta do trabalho, pela parceria durante esse processo de escrita. Eu agradeço também a todo mundo que está aqui, todas e todos, que acordaram mais cedo nessa manhã de sábado, para me prestigiar. Então, muito obrigada. Espero que depois a gente possa comemorar o Dia dos Namorados, que não tem. Então, sem mais delongas, passamos agora para a pesquisa, porque o tempo é muito curto e eu tenho muita coisa para dizer. Bom, o título do meu trabalho é Encarceramento Feminino no Brasil, uma análise pela perspectiva da criminologia crítica feminista. Então, para iniciar, deixando evidente a relevância dessa pesquisa, eu começo com uma afirmação. O cárcere é uma tragédia diária com a qual nós coexistimos todos os dias. E agora eu passo para um questionamento. Por que a gente segue fazendo as perguntas erradas ante a essa problemática? Porque quando tem uma reflexão sobre o tema do encarceramento, o que se tem uma visão idealizada sobre as prisões. Ou seja, que esse espaço ele é repleto de pessoas criminosas, terrivelmente perigosas para a sociedade, e que lá, estando, elas merecem, sim, todo tipo de mazelas que elas estejam sofrendo. Sejam violências físicas ou de todas as outras sortes, comidas estragadas e todas as outras problemáticas que são características das prisões. E ainda tem uma visão de que quando essa pessoa sair desse sistema, ela será ressocializada na sociedade. Mas de que forma? Se antes de adentrarem, elas já eram excluídas. Então, a gente pode verificar que é ilógico, essa percepção de que as prisões, elas ressocializam, elas revitalizam a pessoa para qualquer questão que seja. A questão do cárcere é um problema complexo. Então, ele precisa ser analisado complexamente, porque respostas prontas não são suficientes para a gente conseguir entender uma problemática tão grande como é essa. Inicio dizendo que o Brasil é o terceiro país que mais encarcera pessoas no mundo, hoje contando com mais de 700 mil pessoas presas. E a criminalidade, ela não diminui com o encarceramento. Na verdade, é uma lógica inversa do que o senso comum tenta nos fazer acreditar, porque quanto mais se prende, mais motivos são criados para se prender pessoas. Então, é o contrário que acontece. Então, é possível dizer, sim, que as prisões elas possuem estruturas, elas têm bases da sua existência. Elas podem ser entendidas como desigualdade social, o capitalismo, o racismo e o patriarcado. E aqui que eu entro especificamente com o tema da minha pesquisa. Porque dentro dessa lógica caótica que é a prisão, o número de mulheres presas representa menos de 7%. Esse número pequeno pode parecer que essa temática é irrelevante, Como assim? Você quer tratar de 7% do total de 100% de pessoas encarceradas? Vejamos. Dentro de 16 anos, entre 2000 e 2016, o número de homens presos subiu 220%, segundo o Infopen. Já o número de mulheres presas subiu quase 700%. E essa realidade de mulheres ingressando nas prisões, agora enquanto criminosas e não enquanto visitas, é atravessada por questões diversas. E esse é o problema da minha pesquisa. Tentar compreender, a partir da criminologia feminista, os processos que direcionam mulheres, determinadas mulheres, ao cárcere e analisar o tratamento distinto que é destinado a elas quando elas são postas frente ao poder punitivo e como ele trata essas pessoas. Bom, para a metodologia, inicialmente, eu ia fazer uma pesquisa de campo na penitenciária feminina Consuelo Nassi, que fica em Aparecida de Goiânia, só que esse projeto foi inviabilizado por conta da Covid, e eu tive que mudar completamente. Então, eu me ativo à pesquisa bibliográfica, com estudos de pesquisas correlatas ao tema, teoria feminista, materialismo histórico dialético, e ainda eu contei com um questionário que foi respondido por uma especialista do tema, que inclusive está aqui hoje. Obrigada, Ana Carolina, por ter me ajudado nesse processo. E foi dessa forma que eu construí esse trabalho.
Então, eu imagino que, quando vocês viram o tema dessa pesquisa, vocês se perguntaram, mas por que criminologia crítica? Por que tratar do assunto de encarceramento de mulheres a partir dessa perspectiva? Bom, a criminologia crítica é um saber de encruzilhadas. Ele requer uma interdisciplinariedade muito grande. Não é só a questão do direito, das leis que são analisadas para a gente entender uma problemática. Tem estudos antropológicos, sociológicos, que são fundamentais para essa pesquisa. E a criminologia crítica não é uma ramificação do direito penal, como algumas pessoas tendem a achar, é uma ciência à parte, que na verdade são múltiplas criminologias e que questiona necessariamente o poder que é posto, o direito, a forma de punir do Estado, que é colocado como soberana e como absoluta. Então, a criminologia crítica, ela é realmente contundente ao afrontar o sistema de justiça que é posto. Não somente o sistema de justiça, mas também é atenta às questões de classe, às questões de raça, são todos sistema penal. Acho que tem alguém com o microfone aberto. Enfim, a criminologia crítica também está atenta à seletividade penal que constitui o sistema de justiça criminal. Todavia, não tinha um olhar sensível às questões de gênero. Então, aí passo para a segunda parte do título do meu trabalho. Por que feminista? Por que criminologia crítica feminista? E daí, no processo de escrita, né, algumas pessoas me perguntaram, uai, mas você vai colocar feminismo em tudo? Agora está no TCC, não é melhor falar de um outro assunto? Eu digo que sim, é preciso colocar feminismo em tudo, em todos os espaços, de todas as formas, porque feminismo não é o clube da Luluzinha, é uma teoria séria, com vasta literatura, com a perspectiva de mudança radical na vida das mulheres, na vida das pessoas como um todo, né? Porque feminismo não é falar necessariamente sobre mulheres, mas colocando elas como o foco da questão. Então, quando eu trago uma criminologia feminista, eu estou dizendo de feminismos vastos, né, diversos, plurais, disruptivos, descolados de uma concepção liberal e individual, porque o feminismo ele tem um pressuposto existencial que é um compromisso político. A gente, quando se diz feminista, a gente está se dizendo, olha, eu vim aqui para fazer uma mudança radical no mundo, colocando o viés de gênero, o olhar da mulher para conseguir compreender o que é esse mundo que nós vivemos. E o compromisso feminista primordial é uma vida livre de qualquer violência contra mulheres. Então, trazer para o campo criminológico um saber que coloca o gênero, que coloca a mulher na centralidade da discussão, enlaçando os demais conceitos já trazidos pela criminologia crítica, como raça, classe, adentrando também agora com o gênero, com as questões essenciais em relação à mulher, como maternidade, como menstruação, colocar isso como evidência, é essencial para a gente conseguir compreender como o patriarcado também atinge mulheres dentro desse sistema. Então, falando um pouco da pesquisa, eu vou ser bem breve, porque é muito amplo, eu quero que vocês, se possível, leiam esse trabalho que eu fiz com tanto prazer. Então, eu vou dizer um pouco sobre ele. Eu comecei estudando e fazendo um breve histórico sobre a edificação de prisões femininas no Brasil, para tentar entender as dinâmicas que permeiam a necessidade de se criar um local específico para aprisionar mulheres. E daí, eu entendi que essa separação entre homens e mulheres, que até então era feita de forma conjunta, não foi necessariamente para que mulheres tivessem maior proteção, maior dignidade. Ao contrário, elas foram separadas porque elas não eram consideradas criminosas reais. E elas estavam ali acabando que dificultando o aprisionamento e a punição de homens, os verdadeiros criminosos. E daí eu fui, então, fiquei curiosa, né, para tentar entender, então, quem eram essas mulheres que estavam presas, mas não eram consideradas criminosas de verdade. E eu percebi que eram mulheres desajustadas no senso comum do patriarcado. Eram mulheres consideradas histéricas, loucas, que tinham algum tipo de desvio do seu dever ser feminino. E não necessariamente uma mulher que cometia um crime. Mas isso é tirar da mulher a sua agência enquanto uma pessoa capaz, sim, de cometer um crime.
Então, eram mulheres que estavam desviadas do social, do social feminino que era esperado de uma mulher do lar, que cuida da sua família, que tem uma vigília sobre a sexualidade. E, em relação a isso, a gente percebe também a forma de punição dessas mulheres, que era isso, readequá-la ao seu papel social de mulher, do qual ela havia se desvirtuado quando cometeu o crime. Então, qual era o tipo de punição? Não era uma punição física. As mulheres, elas tinham como função dentro da prisão aprender a cozinhar, aprender a lavar, aprender a rezar, aprender como gerir uma casa. Porque essa era a concepção, era e ainda é a concepção vigente na sociedade. Coloca a mulher como prisioneira do seu sexo, né? Enfim, a gente percebe, então, como a lógica do patriarcado ela se figura como uma instituição de verdadeira superestrutura que domina a estrutura jurídica. O que quer dizer isso? Que o patriarcado está inserido dentro da lógica do sistema de justiça criminal quando vai punir mulheres. Então, trazendo para a atualidade, eu acho interessante a gente falar quem são as mulheres encarceradas no Brasil no dia de hoje. Bom, a maioria delas, quase 70%, é composta por mulheres jovens. Jovens, eu quero dizer, entre 18 e 29 anos de idade, que é a idade em que essas mulheres estão economicamente ativas, ou seja, o momento em que elas tinham, em tese, para estar construindo o seu futuro, só que elas estão presas. Quando elas saem de lá, elas são marcadas pelo estigma de uma mulher encarcerada, que dificilmente conseguem um emprego digno, um emprego que elas consigam se manter. Mas fica um questionamento também, né? Fora que a gente que não está dentro do sistema de justiça criminal, estamos trabalhando, esse é um trabalho digno, a gente recebe o suficiente para a gente viver, principalmente agora nesse momento pandêmico. Bom, passamos, né? Essas mulheres também têm baixa escolaridade, são mães de ao menos uma criança, são chefes de família e são presas provisórias. Presas provisórias quer dizer, para quem não é do direito e esteja aqui, porventura, que são pessoas que são condenadas, são presas sem uma condenação transitada do julgado. Elas não têm uma sentença em seu desfavor, mas ainda assim se encontram presas. E uma questão interessante e triste. As mulheres que são presas são mulheres negras, primordialmente. Quase 70% delas são mulheres consideradas pretas ou pardas. E a gente vê, né, como mesmo após um século, mais de um século, 133 anos da abolição da escravatura, a população negra ela segue na liderança das piores estatísticas do país. Seja como uma população carcerária, seja na quantitativo de pessoas empobrecidas ou de mortes violentas que a gente tem todos os dias. E daí, né, fazendo uma análise do que está acontecendo no Brasil, não é bala perdida, né? Ela encontra sempre os mesmos corpos e se ela circula sempre nos mesmos bairros. Então, tratar de questões sensíveis ao gênero é também olhar para questões de raça, para a questão de classe. E por se tratar de uma questão estrutural, o racismo ele também se entranha dentro do sistema de justiça criminal, dentro do poder judiciário, porque ele não está alheio a essa estrutura, né? Então, acaba que esse poder judiciário que tem esse dever de aplicar a melhor pena à pessoa que foi levada naquelas condições, acaba por aplicar também o racismo. Então, o crime que mais prende essas mulheres, passando para o próximo ponto, são crimes relacionados às drogas, que são responsáveis por quase 70% do encarceramento de mulheres. Eu não uso o termo tráfico de drogas, porque eu acho um pouco complicado mulheres que são presas com quantidades baixíssimas de drogas serem consideradas traficantes, mas é isso que acontece, porque o crime de drogas é considerado equiparado a crime hediondo, né? Então, são mulheres marcadas pela pobreza, né? Como a gente viu pelo estereótipo da mulher, quem são essas mulheres, né? São marcadas pela pobreza, então elas acabam indo para o mundo do crime, não necessariamente por uma escolha, mas por desespero. Elas são a renda da família, são elas que sustentam a família e precisam fazer com que a coisa ande, não importa de que forma. Se elas têm 5 filhos para criar e um salário de R$ 1.100 não a sustenta, isso precisa ser feito. Precisa ser feito por alguém, e esse alguém é ela.
não tenha que pedir ajuda. Então, acaba que, trabalhando no tráfico de drogas, as mulheres elas têm cargos inferiores e elas acabam sendo facilmente substituíveis, né? E acabam sendo também a vidraça mais exposta. E daí se diz que a guerra às drogas é uma guerra contra mulheres, porque é o crime que prende primordialmente mulheres em razão dessas problemáticas que eu trouxe para vocês. A vida das mulheres, especialmente as mulheres mães, nas prisões é marcada por uma série de questões gravíssimas, porque elas são punidas de forma muito mais gravosa, muito mais penosa do que os homens, né? As mulheres não recebem visita de familiares com a mesma frequência que homens, e quando recebem, são outras mulheres. Então, a gente percebe como esse ciclo acontece, né? São mulheres figurando nas funções de cuidado novamente. Daí temos também que a maternidade no cárcere é complexa, porque a mulher ela tem, segundo a lei de execução penal, um tempo mínimo para ficar com essa criança dentro do cárcere, que seria de 6 meses. Só que acontece o inverso, né? A lógica aqui no Brasil é que o máximo são 6 meses. Então, a mulher já vive naquela lógica de que, nossa, eu tenho 6 meses, então vou viver com essa criança aqui como se não houvesse amanhã, o que é violento também. Ela é condenada a ser mãe 24 horas por dia. Aqui, fora do sistema de justiça criminal, fora das prisões, uma mãe pode trabalhar, né, colocando muitas questões aqui em relação ao que trabalho é esse, mas ela deixa a criança na creche, vai trabalhar e tem um ou outro ciclo. Na prisão, não. Essas mães são mães 24 horas por dia e precisam ser assim, com a maternidade regulada, com uma série de questões que precisam ser analisadas. E que acaba que quando elas são mães lá e essa maternidade é vista como uma forma de que ela voltou a ser uma pessoa um pouco melhor, que ela voltou ao seu papel de gênero, maternar, porque ela acaba confluindo para aquilo que o patriarcado e o capitalismo também desejam, né? Procriar e fazer a mulher voltar para o papel social que ela se desvirtuou, né? Bom, passando um pouco mais para frente, em razão do tempo, vou direto para os resultados que já foram alcançados, que é isso, de que trazer um olhar feminista atento às questões de gênero para tratar sobre o encarceramento de mulheres é essencial, porque olhar para essa temática com as nossas especificidades, entendendo o que as mulheres precisam, é primordial para que o tratamento a essas mulheres seja feito da melhor forma possível. As mulheres têm penas distintas do homem, geralmente não, principalmente por conta do gênero. Por ser mulher, ela é mais punida, ela é mais estigmatizada na sociedade. Punida não somente pela sociedade, mas também por seus familiares, e que acaba gerando uma total exclusão dessa mulher, tanto dentro quanto fora do cárcere. A gente percebeu também como a raça e a classe são predominantes nesse sentido, né? São mulheres específicas que são presas, é uma classe específica que é presa. Então, tudo isso se entrelaça de uma forma muito proeminente. E a gente percebe também, vendo sobre os direitos humanos das mulheres, como o Estado é negligente e omisso. Nesse estado de coisas inconstitucional, já decidido pelo STF, o Estado segue inerte. A gente não pode nem dizer que o que está acontecendo agora é assegurar qualquer tipo de direito que seja a essas mulheres, porque o mínimo não é respeitado, mas a gente não merece só o mínimo. Então, por fim, eu defendo que a reformulação das prisões não é o objetivo, sabe? Não é nenhum ataque da vida, nem coisa nesse sentido. A gente defende que a abolição, porque o sistema de penal ele é seletivo, ele é desigual, ele é racista, patriarcalista, genocida. Nenhuma mulher fica livre de violências em uma estrutura dessa forma, atravessada por tantas questões que são problemáticas. Então, eu finalizo com uma frase de Angela Davis, que eu levo para mim em todos os lugares, e é preciso viver como se fosse possível transformar radicalmente o mundo. E a gente precisa fazer isso o tempo todo. A gente precisa fazer isso em todos os lugares, seja no TCC, seja numa dissertação, seja defendendo uma tese, seja na mesa de um bar com os nossos colegas. Todo o tempo
é tempo da gente fazer alguma modificação e tentar melhorar o mundo de alguma forma. Então, eu agradeço vocês pela disponibilidade em me ouvir, por estarem aqui hoje. Muito obrigada. Bom dia, Gabriela, Liliane, todos seus convidados, colegas, amigos que num sábado nublado estão aqui te prestigiando para ver, né, a sua apresentação e também demonstrar o carinho, já que você fez agradecimentos tão longos, né? Achei bem apropriado, né? Você está falando de como a questão coletiva é importante, e você fez realmente uma listagem, né, de agradecimentos que vão ficar registrados aí na sua monografia para sempre. Então, achei muito afetuoso a forma que você foi construindo seus agradecimentos. Então, assim, como a Gabriela disse, né, para mim é sempre uma honra, um prazer muito grande participar de bancas de TCC, quando os alunos lembram da gente, fui a professora lá no início, lembram. Mas no caso da Leiliane, é mais especial e de outros alunos, porque nós não só tivemos oportunidade de nos conhecer no início do curso, na disciplina de constitucional e por aí, mas a gente continuou esse contato por meio da pesquisa. Então, tenho a honra também de orientar a Leiliane na iniciação científica e sei da vontade de conhecimento, de estudo, né, do prazer pela pesquisa, e isso para mim também é muito gratificante. Eu fico muito feliz, orgulhosa e honrada de estar aqui. Parabenizar a Leiliane pela apresentação, parabenizar pelo trabalho escrito, também pela orientação da Gabriela, porque a orientadora tem que acreditar, né, no projeto do aluno para que tudo possa correr bem, mesmo dentro das dificuldades normais de fazer um trabalho final de curso, no meio de uma pandemia. Bom, então, assim, no primeiro momento eu quero te parabenizar pela qualidade. Eu pude acompanhar um pouco desse trabalho escrito, mas pela qualidade, assim, pelo desafio de você não ter medo de encarar uma bibliografia, né, que não é uma bibliografia que você estava estudando na graduação, que você estava tendo contato, que você realmente estava buscando essa formação de forma complementar em grupos de pesquisa, né, participando de outros espaços coletivos também de construção de conhecimento. Então, você tem uma bibliografia, né? Quem vai lá nas suas referências vai ver que você realmente pesquisou, estudou, foi atrás, e isso é um ponto muito positivo. O seu trabalho é um trabalho que foge um pouco dos trabalhos de graduação, do nível de graduação, né, Gabriela? A gente está acostumado a orientar muitos trabalhos e nem sempre os alunos têm esse fôlego, né, essa vontade. Então, assim, te parabenizar, Liliane, por todo esse empenho, dedicação que você teve ao longo desse ano e que se traduz no seu trabalho escrito, se traduz na sua apresentação agora, né, oral. Então, quero te parabenizar muito pela qualidade do trabalho escrito, pela escolha bibliográfica. Você explicou, né, aí na sua fala e na sua introdução o porquê da abordagem que você escolheu, por que trabalhar com essa perspectiva teórica, você justificou, né, mas não é só, talvez alguém que está escutando só você falar, pode parecer que você fez o trabalho só com recorte, não sei se é a palavra correta, mas assim, com viés como se fosse de militância, mas não é. Você fez uma pesquisa, você tem dados, você usa o Infopen, que é as informações que a gente tem hoje do sistema penitenciário. Então, você demonstrou por meio de uma pesquisa, de um recorte teórico, por meio de determinados autores, de uma abordagem teórica que você delimitou, analisou dados. Então, não é uma questão do que você está falando só, né? É uma coisa que você pesquisou e demonstrou na sua monografia esse recorte. Então, a questão da quantidade de prisões provisórias, o recorte racial e de gênero que você faz. Então, é uma questão que vai além só de uma perspectiva de vida ou de posicionamento do mundo, mas realmente de alguém que fez uma pesquisa, né? E é isso que a gente espera do aluno da graduação, e você superou aí as expectativas quando você escolhe, né, referenciais teóricos que não são tão usuais, né, para o direito, que não são tão comuns e que você realmente inova nesse caso, né, porque você mistura aí teóricos da sociologia, da abordagem, né, crítica
feminista, você vai além do que se espera. E o conteúdo que é muito rico, indico todo mundo que está aqui ter a oportunidade, assim que você colocar no repositório, a versão final, todos possam ler, que o trabalho sirva de inspiração para outros alunos aqui da PUC e de outras instituições. Só, acho que na conclusão. Você está fazendo uma defesa, se não me engano, acho que você colocou até no resumo também isso, como resultado. Queria saber que você pudesse comentar um pouquinho mais. Você chegou a falar aqui rapidamente na apresentação. Você está fazendo uma defesa, vamos dizer assim, de um certo remodelo, uma revisão ou uma reforma desse uso das prisões provisórias, né, ou do próprio sistema penitenciário, da política de encarceramento do Brasil. Queria te ouvir mais assim, o que você pôde observar na sua pesquisa que seriam possíveis soluções. Lógico que não é muito complicado, a gente está tentando fazer, né, discutir essas questões de políticas públicas para o sistema penal, para o sistema de justiça há décadas, e é um desafio para todos os países, não só para o Brasil, é um desafio, como você colocou, de direitos humanos. Mas assim, do que você pesquisou, eu queria te ouvir um pouco. O que você conseguiu? Eu vi que você faz essa defesa do desencarceramento, né, ou até o chamado abolicionismo penal, se seria possível isso no Brasil, se você vê possibilidade dessa discussão. Eu queria te ouvir mais nesse sentido das conclusões. Como, né, se você vê essa possibilidade no Brasil, se há perspectivas nesse sentido, se você tem visto esse tipo de movimentação, né, como eliminar essas violências aí do sistema prisional, em especial o recorte aí de mulheres, mas você colocou aqui na sua conclusão como, né, mas eu queria te ouvir um pouquinho de quais seriam esses caminhos que você está apontando aqui no finalzinho, seu último parágrafo na conclusão, esses caminhos para tentar superar esse quadro de violações que o nosso sistema carcerário tem, em especial aí só para o recorte mulheres, tá? Então, seriam essas as observações, as considerações. No mais, assim, fico muito feliz de ver o amadurecimento da Leiliane, né, Gabriela, desde o início, e ver realmente que você conseguiu fazer. Eu acho que você está muito orgulhosa do seu trabalho, convidou as pessoas, porque é isso mesmo. Eu sempre falo para os alunos que a banca tem que ser o momento de alegria, de do coroamento, de colher os frutos, né? Você ficou um ano, né, dentro das dificuldades, tendo muitos momentos ali de inseguranças com o trabalho, isso é normal, foi buscar ajuda, eu sei que você buscou outros orientadores. Então, assim, agora é o momento de colher os frutos, colher os louros de todo o trabalho. Então, é muito bom poder participar desse momento, né, da sua vida, do final do curso, da apresentação do TCC, que você realmente fez do TCC um momento de aprendizado, de crescimento. Não foi mais uma disciplina a cumprir no currículo da universidade, você fez do TCC uma experiência. Eu sempre falo para meus alunos de TCC, é o único momento na universidade que vocês escolhem o que vocês querem estudar, sobre o que vocês querem ler, sobre o que vocês querem pesquisar, e você fez isso muito bem, né? Então, a sua monografia deixa a sua marca, né, na PUC, como registro de quem passou por aqui e quis aprender, quis ir atrás, quis deixar a sua contribuição, como você bem usou ali a epígrafe a citação, né, da Angela Davis. Então, seriam essas minhas considerações. Estou muito satisfeita com o trabalho escrito, com a apresentação. Analisar a vida de outras mulheres, né? Mulheres que estão em uma situação tão complicada, é muito complicado, assim, não se envolver de corpo e alma, porque não é só um texto, né, que eu vou ler e passar para alguém, né? É tentar entender as raízes do problema, é tentar entender por que aquela mulher chegou lá, porque me deixa muita ira, muita raiva ver o que é noticiado nos meios de comunicação, né? Mulher é presa com 300 quilos de cocaína, mulher é presa com 3 gramas de cocaína e fica lá presa, sei lá, 20 anos e ninguém quer mais saber sobre isso. Então, isso foi um dos motivos que me fez querer entender o porquê das coisas, né? Esse sempre foi uma dos meus movedores aí da vida. A minha psicóloga está aqui, assim, inclusive. Mas, Fernanda, uma consideração que você fez, ela escuta sempre, né?
Eu tenho um pouco de dificuldade com algumas coisas, mas estou tentando superá-las. E uma delas é isso, né? Perceber muitas vezes o menor, desconsiderando uma coisa que é tão grandiosa, assim, né? Escrevi esse TCC num momento muito difícil, né? Estamos numa pandemia, entre outros problemas pessoais, enfim, mas foi possível. Então agora sobre a questão que você colocou sobre falar um pouco disso, né, que eu defendo o abolicionismo penal. Bom, há uma vasta literatura em relação a esse assunto. A Angela Davis, que eu citei aqui no final com uma frase, tem um livro, inclusive eu indico, chamado Estarão as prisões obsoletas, e ele diz um pouco sobre isso, né? Quando a gente escuta em acabar com as prisões, parece algo um pouco utópico, né? Mas na verdade não. Assim, é possível. É possível no Brasil? É possível em qualquer lugar. É possível a gente fazer transformações onde quer que nós estejamos. Mas é necessário que todas as estruturas sejam movimentadas para que isso aconteça. Não basta eu aqui dentro da minha casa querer fazer isso junto com um clubinho de 5 pessoas. A gente precisa mover as estruturas e isso tem que ser feito todos os dias, em todos os espaços, seja na sociedade, seja no judiciário, com as promotoras, com as advogadas, com as professoras, com as alunas, em todos os lugares isso é possível ser modificado. Porque a estrutura prisional, as prisões foram edificadas com um fim que não é o de ressocializar pessoas, de servir como se fosse uma escola. É uma escola, mas não a escola que muitas pessoas pensam, né? De colocar a pessoa lá e deixa, daqui a um tempo ela vai sair uma pessoa melhor. É como assim, né? Como assim se lá ela é tratada como menos gente? Não digo animal, porque animal também tem que ser bem tratado. Ela é tratada das piores formas possíveis. Enfim, algumas alternativas ao encarceramento de pessoas já são existentes. Aqui no Brasil, nós temos o Marco Legal da Primeira Infância, que abarcaria muito as mulheres que são mães de crianças de até 12 anos de idade, ou então são responsáveis por pessoas com deficiência, que seria uma forma possível, né? Essas mulheres ficariam em prisão domiciliar. Ainda não é o que a gente espera, porque prisão domiciliar é prisão, é uma pena privativa de liberdade, mas é diferente, onde essa mulher ficaria em casa junto com as suas crianças, e isso é totalmente inviabilizado pelo sistema de justiça criminal, que coloca um monte de problemas, um monte de burocracias ante a essa possibilidade que é tentar reduzir o encarceramento que ocorre de forma exacerbada, o encarceramento em massa que ocorre aqui no Brasil. Então, essa questão da prisão domiciliar, de tentar alternativas diversas a prisões, como o uso de tornozeleiras eletrônicas, né? Fazer um estudo mais amplo, tentando dar enfoque não à punição da pessoa, mas tentar uma conscientização, talvez não seja a palavra mais adequada, né? Conscientizar alguém, porque também tem uma perspectiva da pedagogia de autonomia, né? De Paulo Freire, em que a pessoa ela tem que se entender no espaço onde ela está. Então, essencialmente, seria tirar do poder judiciário esse poder supremo que ele tem de praticamente regir toda a nossa vida, né? Como se prisão fosse a solução para as coisas e não é. Não é por uma série de coisas. Fica difícil tentar explicar uma questão assim tão ampla em um pouco espaço de tempo, porque, como eu disse, né, isso é matéria de livros infindáveis, diversos artigos que a gente pode conversar em outros momentos, mas, enfim, basicamente, eu defendo o desencarceramento e o abolicionismo penal porque prisão não ressocializa, reconstitui ninguém para nenhuma finalidade que seja, né? A finalidade das prisões são outras, são diversas, né? Tem empresas por trás disso, o capitalismo também sai beneficiado. Com relação às mulheres, o patriarcado também cumpre o seu papel dentro dessa instituição. Eu espero ter respondido. Caso a resposta seja não, eu tento aqui novamente. Não, é só para deixar esse gancho, eu acho, para você, acho que é por aí que você pode continuar a pesquisa, e é por aí que você pode, talvez, né, se você quiser continuar com a temática, pensar o mestrado, porque eu acho que ainda há muito pouco conhecimento e discussão, porque quando, às vezes, você usa essa expressão lá no final, defenda o abolicionismo e desencarceramento,
isso demanda, como você acabou de explicar, né? Não é que você vai, não é que significaria abolir todas as formas coercitivas de controle social. Você tem outras formas de solução de conflito não penais, né? Outras formas de reparação, de responsabilização. Não é que vai ficar sem responsabilizar. Então, você pode desenvolver uma série de outras formas de responsabilização e de controle social, mais, né, adequada a um Estado democrático de direito, de direitos humanos. E às vezes tem essa confusão. Tem muitas linhas dentro desse abolicionismo, né? Os mais radicais, o menos. Então, uma coisa seria descriminalizar algumas condutas, né? Não é como algumas pessoas acham, vamos acabar com todas as prisões, acabar com o direito penal, não vai ter nada. Pode até ter uma linha mais assim, mas seria pensar propostas de responsabilização em determinadas condutas que não deveriam ser crime. Então, eu acho que essa discussão, ela merece ser aprofundada aqui dentro do direito, e você que tem condição. Então, fica aí a minha provocação para você continuar nessa linha, porque não basta só colocar lá no final, eu defendo o abolismo penal, mas o que é isso, né? Lógico que o seu trabalho já está pronto, o que você fez foi discutir a questão aí das mulheres e o perfil, como se deu a construção histórica. Então, a sua contribuição aqui na graduação já foi feita de forma muito adequada e satisfatória. Estou deixando esse link porque às vezes eu ouço muitas pessoas usando essas expressões e aí a impressão que os que estão ouvindo têm acaba sendo muito superficial ou entende de uma forma muito... Então, acho que vale a pena, e fica a minha sugestão para você dar continuidade aí ao trabalho por essa linha, se você quiser. Com certeza. Inclusive, como a senhora bem colocou, né? Muita gente acha que pensa assim, ó, então simplesmente vai abrir a prisão e todo mundo vai sair, né? Como se a maior porcentagem de pessoas presas fosse de homicidas, de estupradores, e não é. A quantidade dessas pessoas que são presas por esses crimes é muito ínfima. Pessoas que são mais presas hoje no Brasil é em relação ao crime de drogas, furto, roubo, crimes contra o patrimônio, né? As pessoas tendem a cometer crimes porque a sua vida, a sociedade, ela impele a pessoa a cometer esse tipo de coisa para sobreviver. Não é nem viver bem, é sobreviver. Então, eu sou estagiária da Defensoria Pública e às vezes eu me deparo com questões absurdas, assim, que a gente olha e pensa, meu Deus, como que isso está acontecendo? Mas a gente sabe como que isso está acontecendo, né? Então, tem toda uma questão a ser analisada, muita coisa a ser pensada, né? Seria até temerário da minha parte tentar abarcar tudo nesse trabalho, né? Foram quase 100 páginas escritas, mas eu quero sim continuar a pesquisa é minha paixão, eu adoro fazer isso, queria ser paga para fazer isso, seria meu grande desejo, conseguir trabalhar, entender um pouco mais a raiz das coisas, conseguir ter algumas respostas, mas na verdade não, né? A gente sai com muito mais perguntas desses processos de tentar entender as estruturas, tentar desestruturar. Mas o abolicionismo penal é uma possibilidade e pode ser real se a gente tentar estudar um pouco mais, tentar entender por que as coisas são como elas são e tentar entender que tem outras possibilidades, né? Outros mundos possíveis para a gente construir, mas que isso tem que ser de forma coletiva. Então, agradeço as considerações da professora Fernanda, o embasamento teórico do seu trabalho, os dados estatísticos que você anexou, a profundidade do debate, né? E também a relevância social do seu trabalho. Então, você trata de uma riqueza muito grande, e nós sabemos, tanto a professora Fernanda quanto eu, que na área acadêmica você vai deslanchar, porque é o seu perfil. Não são todos os alunos que nós temos na graduação que nós já conseguimos identificar um perfil mais voltado para a academia, né, para a pós-graduação, para uma pesquisa mais profunda, mestrado, doutorado, pós-doutorado, e você apresenta essas características. Então, eu me surpreendi muito, porque quando você me apresentou o tema, né, depois que eu fui ver o projeto de pesquisa que eu vi, que a abrangência, a profundidade do debate que você estava propondo é debater soluções, problemas que as mulheres estão enfrentando nessa temática. Se apresentou com muita propriedade também.
Eu me surpreendi muito. Eu já sabia, né? E você está sempre em contato, é uma aluna muito presente. É tanta coisa que quer falar. Pesquisou um ano, fora a pesquisa, né, inicial com a professora Fernanda, em 20 minutos. É pouco demais. A boa notícia é porque seu trabalho vai ser indicado para você apresentar na mostra de TCC no Congresso. Precisa, né? Publicar, tem que publicar o trabalho para ser a porta de entrada para a sua vida de pós-graduação. O seu trabalho está redigido de forma excelente, a formatação excelente, acrescentou tudo o que eu pedi, inclusive entrevista, né, os dados estatísticos, que confrontam tanto a teoria quanto o que acontece na realidade, na prática. A apresentação, você achou que você estava ansiosa, mas não foi perceptível para nós. Você tirou nota 10, merecidamente. Tá? Parabéns! 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 Pena que o chat aqui não pode usar, mas seus colegas podem se manifestar. A pessoa está muito segura, trouxe até a terapeuta para a banca. Pensa, Gabriela. Nossa! É para ela analisar. Já pode ter alta. Eu sou a primeira a dizer que eram 10, né, na verdade. Eu sou quem fica lembrando ela disso. É até bom para ver subsídios que a terapia que a gente não leva, né, para terapia, para ela ver que você está perfeitamente apta a tudo que você quiser fazer na vida. A Vitória, ela sofre comigo, vou te falar. Ela é uma das pessoas com quem eu mais tenho me sinto à vontade, né, para conversar as angústias da vida, principalmente nesse momento que a gente está vivendo, né? Não é muita coragem eu ter trazido ela aqui e ter feito o convite publicamente. Foi com muita vergonha, porque eu tenho dificuldade com isso, mas foi, né? Que bom que deu certo. Estou emocionada. Não, merecida. A gente vai colocar lá no parecer, não só, né, o trabalho, a qualidade, mas realmente com a recomendação de publicação. Não só aqui, né, Gabriela? Que aqui ela já vai fazer na PUC, vai deixar no repositório, vai participar do Congresso de Ciência e Tecnologia. Mas realmente, por exemplo, sua primeira sessão, que é o histórico, só ali já dá para fazer um artigo, né, Gabriela? Já dá para publicar um artigo. Então, tem muito trabalho pela frente, missão cumprida com muita qualidade, dedicação, isso é visível, e que você continue. A gente está aqui para te apoiar, eu vou estar aqui para te apoiar, para te aplaudir, para te incentivar, para que você continue. Como a Gabriela falou, nós ainda vamos, né, te acompanhar aí nessa caminhada, nessa trajetória que já é linda, não é que vai ser linda, já é linda, e você já está colhendo os frutos de toda a angústia, dos surtos, dos choros, das inseguranças. Então, você está vencendo aqui também. Quando apresenta publicamente, tem coragem de convidar as pessoas. Eu sempre falo para os alunos, convidem os amigos, chamem as pessoas que convivem com você, sabe que você está ali, eu não posso fazer isso, que eu tenho que escrever meu TCC. E aí, na hora que chega o momento da coroação, as pessoas não podem participar do momento de alegria. Então, eu sei que o Marcos está aí, que também é seu companheiro. Já não sei se ele está aqui ainda, acho que sim, já defendeu. Então, é uma turma muito querida, tá, Gabriela? Que foram meus alunos, que estão juntos desde o início, são colegas que eu sei que vão levar essa amizade para a vida. E é muito bonito ver isso, você construir seu caminho, sua história, de forma coletiva também. Os nossos méritos individuais, não estou tirando o seu esforço individual, ele é real, ele existe, mas ele existe porque também existe o apoio, a base, família, amigos, colegas, professores que te incentivaram. Então, fico muito feliz e honrada de ter participado desse momento. Parabéns, Gabriela. Parabéns, Liliane. E sigamos. Sigamos.